Evangelho de Marcos, capítulo 6, então no verso 14 diz assim: O rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido, e algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam: é Elias, e outros diziam: é um profeta como os antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: é João que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar. Até aqui o verso 16, irmãos. Depois a gente vai caminhar até o final dessa porção, que é o verso número 29. Nós estamos vendo no capítulo 6 o tema a fé no servo, ou o contraditório da fé, o contraponto da fé, que é incredulidade. E nessa noite a gente vai pensar no seguinte título: a fé, ou a incredulidade, perdão, a falta de fé mata. A incredulidade mata. O texto vai nos mostrar aqui que a incredulidade de Herodes levou João Batista para a morte. A incredulidade daquele homem matou João Batista literalmente. Mas a incredulidade matou Herodes Antipas espiritualmente. Então, irmãos, a falta de fé em Deus, ela pode conduzir à morte literal, à morte física, ou pode conduzir à morte espiritual. Então, de qualquer maneira, não crer em Jesus é uma consequência, e pode trazer uma consequência séria para as nossas vidas. Interessante que o João Batista, que tinha fé, morreu fisicamente, literalmente. Herodes, que não tinha fé, permaneceu vivo. Porém, João Batista foi para o céu, e Herodes não foi para o céu. Então, a incredulidade de Herodes manteve ele com vida, mas o seu destino espiritual foi selado longe de Deus. João Batista, que tinha fé no Senhor, morreu fisicamente, mas ele passou a eternidade na presença de Jesus. Neste capítulo 6, nós vemos a incredulidade dos conhecidos de Jesus, tema do domingo passado, do verso 1 até o verso número 13. Jesus volta para sua terra, volta para sua casa, prega a palavra na sinagoga, as pessoas não reconhecem Jesus, não creem em Jesus, e por conta da incredulidade, Jesus lá em Nazaré não pôde fazer muitos milagres. Agora nós vemos a incredulidade dos inimigos de Jesus. A informação sobre os sinais, os milagres do Senhor chegaram ao palácio de Antipas. E aqueles homens, aquelas mulheres do palácio, que se tornam aqui inimigos de Jesus, não creem nele como Salvador. E nós vamos depois caminhar na última parte desse texto, vendo a incredulidade dos seguidores de Jesus. Nem mesmo os próprios discípulos creram em Jesus em todos os momentos e em todos os tempos. Por isso, irmãos, nós temos que selar o nosso coração, cuidar do nosso coração, para que a incredulidade, a falta de fé, não habite em nós, porque isso pode ser muito trágico para as nossas vidas. E lá no Evangelho de João, eu quero ler o texto com você, capítulo 3, a partir do verso 16, a Bíblia diz assim, João 3,16: Porque Deus amou o mundo e deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele, faça o que, irmãos? Crê. Aquele que crê vai receber o que? Segundo a palavra de João: para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Herodes não creu. Herodes não recebeu a palavra de João Batista. Herodes gostava de ouvir João Batista, mas ele não tomou uma posição de transformação, de mudança à luz da palavra. Ele não creu. Por não crer, ele não recebeu a vida eterna. Mas você pode receber a salvação se você crer nele como Senhor e Salvador. Verso 17: Deus enviou o seu Filho ao mundo para não julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí o verso 18, João diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, os homens amaram as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram o que, irmãos? Más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste as suas obras, que são feitas em Deus. Então, meus amados irmãos, a incredulidade é sinônimo da falta de fé. E a incredulidade ou a falta de fé é mortal. Por isso, a incredulidade mata.
então nós precisamos exercitar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. O texto que está diante de nós, a partir do verso 14, diz que as notícias sobre Jesus, lá no verso 14, chegaram até o palácio de Herodes. O rei Herodes soube disso. Disso o quê? Dos milagres que Jesus estava fazendo, dos sinais, dos prodígios, não só de Jesus, mas também dos seus apóstolos, quem ele enviou lá a partir do verso número 7. A casa de Herodes, então, agora toma essa informação de que Deus estava operando, Jesus estava fazendo sinais, a obra de Deus estava avançando. Nós estamos aqui falando de Antipas, Herodes Antipas, que era o governador daquela região. Esse homem, Herodes Antipas, ele se divorciou da sua esposa para se casar com a sua cunhada, a Herodias, que vai aparecer aqui no texto. A Herodias era casada com Filipe, irmão de Antipas. E os historiadores dizem que Antipas, que era o governador, vai até a casa do Filipe, que não exercia nenhum cargo de autoridade, e lá ele seduz a Herodias e toma ela das mãos do seu irmão, se casa com ela ou começa a viver com esta mulher. Esse cenário, meus irmãos, foi o que? Denunciado por João Batista. Então João Batista perdeu a cabeça por estar condenando essa atitude de Antipas, dessa sua conduta que, à luz de Levíticos capítulo 18, era inaceitável diante do Senhor. Então o Herodes, ele assume esta conduta pecaminosa, ele é repreendido por João Batista, mas ele não se conserta dessa atitude, ele não se arrepende, ele não muda de vida, e isso causa uma grande revolta e ódio no coração da mulher, da Herodias, que ela então faz de tudo para arrancar a cabeça do João Batista. Então o verso 14 diz exatamente isso, que as notícias chegaram até o palácio de Herodes, e qual foi a informação e como eles receberam essa notícia? O texto vai dizer que alguns diziam que era o Elias que tinha voltado, que algum outro profeta estava agindo. Verso 15, afirmavam, Elias, outros diziam, um profeta. E aí no verso 16, o Herodes, ouvindo isso, dizia, não, é o João que ressuscitou, a quem eu mandei decapitar. Então a consciência de Herodes estava acusando ele, não só da sua vida promíscua, mas a consciência agora estava acusando dele ter levado João Batista para a morte. A consciência de Herodes agora estava condenando, mas em lugar de ouvir a sua consciência e mudar de vida, ele permaneceu incrédulo e ele não tem a sua vida transformada. Antipas achou que tudo aquilo que estava acontecendo por Jesus era então a ressurreição ou a volta do João Batista para atormentar ele novamente diante da sua vida a qual ele estava levando. A consciência acusou, mas ele não se arrependeu. Quantas pessoas, irmãos, no nosso círculo de relacionamento, a consciência acusa, a consciência cobra, a consciência pede uma ação diferente, mas as pessoas permanecem inertes diante desta consciência que, motivada e inspirada pelo Espírito Santo, as pessoas, em vez de tomar uma decisão ao lado de Jesus, reconhecer as falhas, reconhecer os erros, confessar os pecados, receber Jesus como Salvador e receber a graça de Deus, elas resistem à própria consciência que os acusa. No verso 20, meus irmãos, nós vemos essa atitude de Herodes. O verso 20 vai dizer que Herodes gostava de ouvir João Batista. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Então, Herodes mandou prender João Batista, não só por essa acusação de adultério, mas pela mensagem de João, a pregação de João. Poderia isso causar uma revolta entre o povo, e Herodes, como rei, não queria uma revolta, seria ruim para o seu reinado. Então, para proteger o seu reinado e agradar a esposa Herodias, que queria João Batista morto, ele manda prender João Batista, mas não o mata. E enquanto João estava no cárcere, que segundo historiadores era no próprio palácio de Herodes, lá no calabouço, lá nos profundos daquele palácio, João estava lá. E conforme o verso 20
diz que ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Então, Herodes, ao mesmo tempo que gostava de ouvir a palavra de João Batista, ele não tomava uma posição diante daquela palavra. E isso também, irmãos, hoje revela a atitude e o coração de muitas pessoas. Gostam de ouvir o Evangelho, gostam de ouvir a pregação, gostam das coisas de Deus, mas não tomam uma posição diante dessas coisas. Apenas é agradável ouvir a palavra, é prazeroso ouvir a palavra, tem até o desejo de ouvir como Herodes, mas na hora de tomar uma decisão, de romper com o pecado, romper com a velha vida, romper com o erro e romper com essas coisas, as pessoas então optam por manter a vida em lugar de seguir diante do Senhor. Em particular, ele ouvia João Batista, mas em público o ignorava ou o desprezava. Ele precisava ter tomado uma decisão que ele não tomou. O verso 19 diz então que a Herodias, que era a mulher aqui de Antipas, na verdade a mulher do irmão de Antipas, de Filipe, o texto fala assim no verso 19: por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Diante da acusação de João Batista com a vida de adultério deles, a Herodias queria matar João Batista. Mas o Herodes, por temer João, por reconhecer nele um homem de Deus, então recolheu ele lá no cárcere. E essa Herodias, meus irmãos, procurava uma ocasião para poder cumprir seu intento de matar João Batista. E no decorrer do texto nós vamos ver que a ocasião chegou, o aniversário do Antipas. Naquela ocasião então, ela viu ali a chance de poder matar João Batista. Verso número 21, o texto diz: chegando porém o dia oportuno, o dia do aniversário em que Herodes ofereceu um banquete aos importantes reis da sua corte, aos seus oficiais, aos seus militares e às autoridades da Galileia. Aqui estava o momento, aqui estava a ocasião adequada para que Herodias cumprisse então seu desejo de matar o João Batista. E assim aconteceu. Essa Herodias, meus irmãos, é uma personificação de Jezabel. Lembram da Jezabel lá no Antigo Testamento que perseguiu o profeta Elias? Ela é uma personificação, uma tipificação de Jezabel. E o Herodes pode ser uma tipificação do rei Acabe, o esposo de Jezabel. O quanto uma mulher iníqua pode influenciar a mente de um homem, de um rei, de uma autoridade. Jezabel no Antigo Testamento influenciou Acabe, e aqui a Herodias vai influenciar também Herodes para pecar contra Deus. A oportunidade foi uma grande festa, e por festa aqui, meus irmãos, não entendam, não compreendam a festa da igreja, uma reunião que a gente faz. Aqui a gente tem que pensar numa festa a mais promíscua, profana, maléfica que você possa imaginar. Um verdadeiro bacanal. Você pensa, imagina e lembra, não sei qual foi o seu passado, na pior boate de Foz do Iguaçu. Você pode colocar ali todos os elementos, bebidas, drogas, mulheres nuas, porque esta é a festa que Herodes ofereceu para os seus oficiais. Uma festa onde apenas os homens estavam lá, comendo, bebendo, se fartando, e inúmeras mulheres prostitutas estavam lá para servir aqueles homens. Esse é o ambiente da festa, e é nesse ambiente que a Herodias então vê a oportunidade, porque era aniversário do Herodes, ele estava pagando tudo, estava passando o cartão, liberou geral para todo mundo, fez uma grande festa, e Herodias então entendeu aquela ocasião oportuna, e ela vai usar a própria filha, que segundo os historiadores chamava-se Salomé, que era filha do Filipe, portanto ela era sobrinha de Herodes, segundo historiadores, uma mulher muito bonita, provocante, e essa menina agora rompe as tradições, porque uma nobre não entraria para dançar naquela festa, uma vez que teria lá prostitutas e uma situação sexual muito promíscua, mas a Herodias usa sua própria filha para cumprir um intento maligno de matar o homem de Deus. E a Herodias então dança, e quando você pensa em dança aqui, eu não imagino uma dança como se faz na igreja, como o ministério de dança. Você tem que pensar numa dança aqui como algo sensual, aquela menina, moça, jovem, tirando a sua roupa, por que não pensar em ficando ali nua na frente daqueles homens? E segundo historiadores, Herodes até passou a desejar a sobrinha sexualmente.
naquele ambiente, então, né, ensoberbecido, fora de si, Herodes, né, para mostrar autoridade e grandeza, faz então uma promessa que ele jamais deveria ter feito. Verso 22 e verso 23. A filha da própria Herodias, que segundo historiadores chamava-se Salomé, apresentou-se e dançando, agradou o rei Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que você quiser e eu darei a ti. E acrescentou, jurando: tudo o que você me pedir te darei, ainda que seja metade do meu reino. E aí a jovem, diante disso, então, verso 24, saiu, perguntou à sua mãe: que eu vou pedir? E ela respondeu. O que a mãe pediu? A cabeça de João Batista. E aí o texto diz que ela, voltando a Salomé, a presença do rei Herodes, depressa, ela disse: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. E aí o texto diz que ele ficou triste por causa do seu juramento e por causa dos convidados, não quis negar o pedido. Mandou o algoz até o calabouço e lá cortou a cabeça de João Batista, entregou para a menina entrega então para a sua mãe. E aqui nós temos, irmãos, o desfecho desta história. Uma mãe usando a própria filha para um intento maléfico e muito pecaminoso. Herodes se tornou refém das suas próprias palavras. Herodes faz um juramento que ele se vê obrigado a cumprir. Querendo impressionar os seus convidados, ele lança essa palavra, a qual ele teve que colocar em prática. Mas esse homem não teve a mesma coragem para obedecer à exortação do João Batista. Um homem que teve coragem de mandar decapitar João, não teve a mesma coragem ou a mesma hombridade para obedecer aquela palavra e mudar a sua vida. A insensatez de Herodes culminou na morte de um inocente. Um homem de Deus perde a cabeça por causa desta situação. E um destaque aqui, irmãos, é a passividade dos líderes judeus em tentar livrar João Batista do cárcere. Nós não vemos nenhum movimento da liderança instituída dos judeus na tentativa de livrar João da prisão, até porque João também condenava a vida dos fariseus e dos escribas. E João é o primeiro de 3 mortes emblemáticas. A segunda morte, depois de João, é a crucificação do próprio Jesus, e a terceira morte é o apedrejamento do Estevão. Essas 3 mortes são emblemáticas na história do povo de Israel e para os judeus. De maneira mais prática, meus irmãos, eu quero trazer 2 pensamentos para nós. Primeiro, a fé levou João Batista à morte física. Como assim, pastor? A fé levou à morte física? Sim. Porque João em nenhum momento renegou a sua própria fé. João, por crer no Senhor e com as suas convicções, ele faz o quê? Ele acusa e ele condena a atitude de João Batista. De Herodes, ele se torna um profeta, um homem de Deus, e o homem de Deus acusa os pecados da sociedade. O homem de Deus tem que lançar uma palavra de profecia contra os pecados institucionalizados. E nós, irmãos, como homens e mulheres de Deus, se preciso for, temos que perder a cabeça, mas não negligenciar diante dos pecados que a sociedade está praticando, e nem mesmo das autoridades. O profeta, o homem que Deus levanta é para condenar os pecados da sociedade. Nós temos que fazer isso, mesmo que custe a nossa própria cabeça. Por causa da fé, João Batista morre fisicamente, mas a sua fé o leva até a presença de Deus. Herodes temia que a sua mensagem, a mensagem de João, causasse uma revolta popular, algo ruim para o seu reino. Então, para agradar a esposa, ele manteve João preso, e depois, até o momento que ele não pôde manter a prisão, ele foi obrigado então a matar o homem de Deus. O texto fala na sequência, no verso 29, que aí os discípulos de Jesus, os discípulos de João, ouviram isso, que seja, que João havia sido morto, vieram até o palácio, levaram o corpo de João e puseram numa sepultura.
A notícia chega até Jesus Cristo, e Jesus então se entristece, lamenta a morte do seu primo, a morte de João Batista, mas Jesus sabia que João estava cumprindo a sua missão, e o trabalho de João ali estava sendo concluído naquele momento. Então a fé de João leva ele para a morte física. Nós vemos no livro de Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé, que muitos homens e mulheres morreram por conta da sua fé. Alguns foram cortados ao meio, alguns outros foram decapitados, e outros morreram de mortes ainda mais cruéis por causa da fé. Então, irmãos, a fé pode sim nos conduzir à morte física, mas o pior não é isso, o pior é a incredulidade que pode levar à morte espiritual. A fé de João leva ele à morte física, mas a incredulidade leva Herodes à morte espiritual. Por quê? Herodes não deu ouvidos à pregação de João Batista. Ele ouvia João, ele ia lá no cárcere, João falava com ele, João anunciava a graça de Deus, mas Herodes voltava com seu coração endurecido. Herodes provocou Jesus pedindo um milagre, lá em Lucas 23, verso 8 a 12. Depois que Jesus é preso, naquele contexto do julgamento, Jesus vai até a presença de Herodes. E quando Jesus chega na presença de Herodes, você pode ler lá em Lucas 23, verso de 8 a 12, ele pede um sinal, pede um milagre para Jesus. Mas Jesus nem dá bola para o Antipas, e segundo Lucas capítulo 13, 31 e 32, Jesus chama esse homem de raposa. Jesus não ouve, Jesus nem quer falar com Herodes, porque Jesus sabia daquilo que ele havia feito, e Jesus, conhecendo o coração daquele homem, não deu a ele importância, não deu a ele status. Jesus chama ele de raposa. E, segundo a história, em 39 depois de Cristo, o Herodes, ele é entregue pelo seu próprio sobrinho, o Antipas, o Agripa, sobrinho do Antipas, entregou ele ao imperador romano, e Antipas então foi deposto, foi exilado, e nós podemos deduzir que ele então morre, e aí vai para o inferno, porque ele não recebeu Jesus como Salvador, ele não creu na palavra do João Batista, e ele então aqui perde uma grande chance de ter a sua vida transformada. Se a fé de João leva ele à morte física, irmãos, pior do que isso é a incredulidade levar à morte espiritual. E eu termino essa palavra com algumas aplicações ou considerações. Primeira delas, mulheres iníquas exercem uma má influência. Provérbios capítulo 14, verso 1, o que diz, irmãs? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. A mulher iníqua, ela exerce uma má influência no seu entorno. Por outro lado, segunda aplicação, homens frouxos podem matar inocentes. Herodes foi frouxo naquele momento. Ele poderia ter agido de uma maneira diferente, mas ele leva então a morte de um inocente, de João Batista, por causa da sua falta de hombridade, de caráter, de coragem e principalmente a falta de fé. Terceiro, não empenhe a sua palavra tolamente. A Bíblia diz: é melhor não fazer voto de que fazendo voto não poder cumprir. Então, irmãos, Herodes lançou aquela palavra, fez um voto, e o texto diz que ele fez isso sobre juramentos. Então, cuidado com as palavras que você empenha, cuidado com os votos que você faz, porque podem ser votos tolos. Quarto, a pregação toca a consciência do pecador, por isso continue pregando. A consciência de Herodes era tocada toda vez que João Batista falava com ele, mas o problema de Herodes é que ele não ouviu a sua consciência. Mas para nós nessa noite é importante sabermos que a pregação toca a consciência do pecador. Então continuemos pregando a palavra de Deus, porque em algum momento esse pecador, ao ouvir a pregação, ao ter a consciência despertada pelo Espírito, ele vai tomar uma decisão ao lado de Jesus. Quinto, não devemos esperar recompensas deste mundo. Qual foi a recompensa de João Batista, meus irmãos, deste mundo? Perdeu a cabeça. Qual foi a recompensa daquele homem, por ser um homem de Deus? Morte. Então o que nós vamos esperar desse mundo? Nada. Não espere nada, além de perseguição, além de afronta, além de morte, além de escárnio, porque a nossa recompensa não está nas coisas desse mundo. Sexto, gostar do Evangelho não leva à salvação.
Herodes gostava de ouvir João Batista. Herodes era um amigo do Evangelho, mas ele não foi salvo. E hoje tem muita gente que é amigo do Evangelho, que gosta de ouvir o Evangelho, que gosta das coisas do Evangelho, mas gostar do Evangelho não leva à salvação. O que leva à salvação é uma entrega real, completa ao Senhor Jesus Cristo. E a última aplicação, a cobiça, ela pode evoluir para a destruição. Então, pare no primeiro estágio. Jesus disse, se aquele que olhar para uma mulher com olhar indecente, já pecou contra ela. Então, o primeiro estágio, ao primeiro olhar, primeiro sinal de cobiça, já interrompa. Para que isso não evolua e ao evoluir esse estágio, a cobiça possa levar à destruição. Jesus disse que é melhor arrancar um olho do que com os 2 olhos ir para o inferno. Se a mão escandaliza, é melhor arrancar uma mão do que com as 2 ir para o inferno. Ou seja, nós temos que ser radical no primeiro sinal de cobiça ao nosso coração, para que a gente não receba uma condenação desagradável do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, que essa palavra fique gravada no nosso coração, que nós sejamos corajosos como João Batista para condenar e acusar os pecados da sociedade, de autoridades e daqueles que não estão seguindo a sua palavra, porque a pregação é que vai tocar na consciência do pecador, para que ele receba Jesus como Salvador. Que nós possamos, ó Pai, seguir o nosso trabalho, o nosso ministério, que a igreja possa ser uma igreja que anuncia a tua salvação, e diante, ó Pai, deste contexto, nós não esmorecemos, que continuemos a fazer a tua obra, para que assim a igreja avance e a salvação chegue ao coração de todos os pecadores. Que nós possamos, ó Pai, cuidar, zelar com as nossas atitudes, atos, palavras, promessas que nós fazemos, para que não sejamos negligentes e assim, ó Pai, venhamos a receber qualquer condenação por algo que tenhamos empenhado e não possamos concretizar. Abençoa a tua igreja, nos dá a tua graça, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.